Olá, algumas vezes eu expliquei, tanto no A Mira da Verdade, na TV e no rádio, de que no início do mundo, Caim se casou com uma irmã ou com uma sobrinha. E a base que eu sempre utilizo é Gênesis 5, verso 4. Ali é dito que Adão teve filhos e filhas. Então a esposa de Caim, mencionada em Gênesis 4:17, obviamente foi uma irmã ou foi uma sobrinha. Mas muitas pessoas continuam perguntando o seguinte: Deus então apoiou o incesto? É sobre isso que eu falarei a você neste momento. Nós não podemos dizer que a relação entre Caim e sua irmã foi incesto ou sobrinha pelo seguinte: não havia uma lei que regulamentasse o que era e o que não era incesto. No início do mundo, a união entre parentes foi necessária para que pudesse perpetuar, multiplicar a espécie humana. Isso ocorreu só no início. Depois que a nossa estrutura genética se corrompeu, mais ainda por causa do pecado, as gerações futuras de Adão ficaram mais longe da influência da árvore da vida sobre o organismo dos ancestrais. Deus passou a proibir a união entre parentes. Você vê ali em Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 20, Deus sendo muito direto e objetivo contra o procedimento pagão em continuar mantendo relações entre parentes. Tá? Agora, antes, para o início do mundo, isso foi importante, foi necessário, não é? E mais um detalhe muito importante: no dilúvio aconteceu o que poderíamos dizer de um funil genético. Só sobraram 8 pessoas. Então, obviamente que se só sobraram 8 pessoas, afunilou a variabilidade genética, diríamos assim. E aí, essas relações ficaram ainda muito mais arriscadas, relações entre parentes. Não é? Então, devemos considerar todos esses aspectos para compreendermos essa questão à luz da Bíblia. E relembro a você como a lei definindo o que é incesto passou a existir depois, então a Bíblia não considera isso um incesto. Não havia uma lei que regulamentasse a prática de incesto na época. Então, é totalmente desnecessário, né, nós avaliarmos a relação que Caim teve com uma parente próxima, julgarmos isso como um incesto. Eu queria finalizar lembrando a você de um caso. Há vários anos, eu vi num programa do Fantástico, mas isso são vários anos, eu era criança ainda, e eu me recordo muito bem que um casal se separou e cada um ficou com um filho. Né? E olha o que aconteceu, que coisa curiosa. Um deles foi embora com o menino e a outra foi embora, ou outro com a menina. Nunca mais esses irmãos se viram. Passaram-se os anos, estes irmãos se reencontraram e não sabiam que eram irmãos. E sabe o que aconteceu? Eles namoraram, noivaram, casaram e tiveram filhos. Sabe o que aconteceu com as crianças deles? Nada. Sim, nada. O que isso nos diz? Óbvio, isso é um caso raríssimo, porque até a relação entre primos de primeiro grau, os riscos de as crianças nascerem com problemas é um risco muito grande. Mas, se após milênios de corrupção do pecado, ainda foi possível surgirem filhos de uma relação dessas sem defeitos físicos ou coisas mais graves, imagine se não seria possível na época de Caim, quando ele ainda tinha no seu organismo algum efeito da árvore da vida que o pai e a mãe dele haviam comido. Então era muito mais provável poder acontecer isso no passado, quando a constituição genética do ser humano era muito superior em relação à nossa constituição genética atual. E para finalizar, não creia naquela ideia de que Deus criou outros seres humanos além de Adão e Eva. Por favor, não creia nessa bobagem.
ou que Deus tenha criado uma outra esposa para Adão chamada Lilith. Não creia nessa coisa ridícula. 2 textos são suficientes para provar que essas teorias mirabolantes são mentirosas. O primeiro é Gênesis 3:20. Ali é dito que Eva é a mãe de todos os seres viventes, ou seja, nenhum ser vivente existiu à parte de Eva. E Atos 17:26 diz que Deus criou toda a raça humana de um só, de Adão. Então, essa teoria de que Deus criou seres humanos além de Adão e Eva, ela é absurda, e todo estudante que aceita a Bíblia como regra de fé, ele não vai aceitar uma coisa absurda dessas, tá ok? Que Deus guarde os seus passos, eu agradeço a você pelo carinho. Estou lembrando de uma coisa, no meu livro, Na Mira da Verdade, volume 2, eu detalho, entre muitas outras respostas, essa resposta sobre o suposto incesto entre Caim e sua esposa, ou sua irmã, ou sua sobrinha. Eu explico esse texto de Gênesis 4:17, entre outros textos difíceis da Bíblia, no Na Mira da Verdade, volume 2. Que Deus guarde os seus passos e até o nosso próximo encontro.